No Senhor e Salvador Jesus, estimados amigos e irmãos, convidamos para o nosso terceiro estudo deste ano, hoje, sob o tema O Sentimento de Culpa de Cada Dia. Tomamos como base o texto de Romanos capítulo 8, versículos 1 a 5, tendo também como auxiliar o nosso texto do Salmo 32. Romanos 8, versículos 1 a 5, lemos assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe neste momento de estudo, de meditação. Amém. O sentimento de culpa de cada dia. A consciência culpada é uma constante na vida de muita gente. Aliás, toda educação em si mesma constitui um cultivo intensivo do sentimento de culpa, principalmente a melhor educação, aquela de pais bastante preocupados quanto à formação moral de seus filhos e quanto ao sucesso da vida deles. A educação consiste, sobretudo, na correção, na repreensão. E toda a correção ou repreensão, mesmo sendo uma aprovação ou reprovação discreta e silenciosa, ela sempre vai mexer com o sentimento de culpa. Você não tem vergonha de agir assim? Mas como assim? Logo você fazendo isto? Não é mesmo? No início do século passado, esta educação tendia a fazer das crianças bonecos de vitrine, bem comportados, bem silenciados e bem escolados em atitudes sociais. Eu detesto o domingo, disse uma mulher que nunca conseguiu amadurecer como pessoa por causa desta repreensão interior que ela guardava. Diz ela: quando éramos crianças, todos os domingos colocavam em minha irmã e em mim os vestidos mais bonitos, os babados de renda, com belos e complicados coques nos cabelos. E ai de nós, se nos sujássemos. Bem, isto não demorava a acontecer. Criança, não é mesmo? Apesar de sermos cuidadosos, nós nem mesmo brincávamos. E assim o dia terminava sempre com reprimendas e punições. Você se sente incluída nesta história? Você se sente incluído nestes episódios? Pois é, nascemos com um programa inviável, que é atender aos nossos instintos. Mas o mundo, a sociedade, não permite isto. Por isso, repreende, corrige. Isso porque o sentimento de culpa vai além da transgressão. Ela é, ou melhor, o sentimento é também, no fundo, um desejo nosso, pessoal, de perfeição. Eu quero ser melhor. Cada dia mais. Precisamos então fazer escolhas e admitir que podemos ter errado em uma dessas escolhas, e isto sempre vai ser algo doloroso. Logo eu errando, ou não é assim? A dificuldade de se auto-perdoar faz com que uma das culpas mais frequentes seja o ressentimento por coisas que não foram feitas na hora certa ou no momento que deveria ter sido feito.
São culpas modernas, culpas recorrentes nos dias de hoje. Exemplo? Sim. Por que eu me atrasei? Por que você se atrasou? Por que eu não consegui entregar o trabalho que o professor ou o patrão pediu? E por aí vai. O que leva a crer que quanto mais complexa a sociedade, mais culpados nós nos sentimos, maior o sentimento de culpa que nos colocamos em nós mesmos. Até o século XIX, por exemplo, a culpa estava mais ligada diretamente ao pecado e ao temor de Deus. Não que isso fosse fácil, mas era possível, ao menor sinal de um erro, de uma falha, ser repreendido, confessado, pedido perdão e pronto, estava resolvido o problema. Com as revoluções de valores e de comportamento do século XX e mais ainda agora no século XXI, a coisa mudou de figura. O homem contemporâneo se tornou e continua se tornando cada vez mais livre para fazer o que ele bem entende. Isso aumentou também as possibilidades de escolha. E, é claro, de culpa pelos erros que ele comete. Será que eu fiz certo? E se eu deveria ter feito diferente, por que não fiz de outro jeito? O sentimento de culpa, ele pode ser, no fundo, um desejo demasiadamente humano de perfeição. O ser humano quer ser melhor do que ele é. Aliás, ele foi chamado para isto por Deus. Mas este é o detalhe. As pessoas não querem ouvir, não querem atender ao chamado de Deus em sua palavra. Um dos maiores problemas da atualidade é o reconhecimento do pecado. O que é pecado? Isso não é pecado. Aquilo não, porque todo mundo faz. E, como membros do corpo de Cristo, a igreja cristã no mundo, nós precisamos reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, porque pecado é a transgressão da lei de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos 7. O pecado nos tira a paz. Não podemos fugir da realidade em que vivemos, mas reconhecer a nossa verdadeira condição diante de Deus, que tudo sabe, que tudo vê e que conhece todas as coisas. Por isso, ele pode perguntar pelo seu nome. Quem é você? Como te chamas? Onde estás? O que estás fazendo? Por que você deixou de fazer o certo? Por que você fez o errado? Quantos vivem atormentados nesta circunstâncias porque a sua consciência o atormenta? Não conseguem dormir, não conseguem viver, não conseguem trabalhar, porque não têm paz na alma, completamente vazios, sem vigor, desanimados. É o que nós aprendemos no Salmo 32. Porque o meu vigor se tornou em sequidão de estio, um terreno, uma terra seca, rachada. Não tem nada, não cresce nada ali. Assim é a vida daquele que está atormentado pela consciência culpada. A exortação de Deus continua a mesma. Lembra-te de onde caíste, no livro de Apocalipse. Se queremos então a cura para o sentimento de culpa, precisamos reconhecer a nossa culpa, porque é diante do reconhecimento que nós vamos receber de Deus o perdão que Cristo já conquistou para cada um de nós. E o reconhecimento do pecado é urgente. E às vezes somos enquadrados em uma zona de risco. É isto. Já que nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, também estamos numa zona de risco porque achamos que aquilo que fazemos não é pecado e não pedimos perdão. E para o pecado só há uma alternativa, só há uma saída: reconhecimento e arrependimento para termos perdão. E então precisamos ouvir 1 João 1, versículo 7,
porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O reconhecimento é urgente. Como portador de uma enfermidade, de um vírus letal, você pode morrer se não reconhecer que está doente. Mas quando você reconhece e procura um médico, ele passa um remédio e você fica curado. Mas há pessoas que reconhecem tarde demais. E aí não tem mais volta. A Bíblia diz que eu e você somos pecadores. Somos portadores do vírus do pecado, porque cometemos pecados. E por isso mesmo a necessidade de arrependimento é urgente também para nós cristãos. Se erramos contra alguém, precisamos reconhecer e pedir perdão. Só o perdão de Jesus traz a cura para a alma aflita e acusada pelo sentimento de culpa. E o sentimento de culpa de nossos dias? O Dr. Paul Tournier, médico e psiquiatra, famoso conselheiro suíço, ele disse: não há sofrimento pior e mais prejudicial para o ser humano do que o sentimento de culpa. Isso porque para algumas pessoas a maior dificuldade é o presente, para outras o medo do futuro. Mas também tem outras pessoas que acham que o pior inimigo delas é o passado. Por quê? Porque o passado pode transformar o presente delas num inferno. Enquanto a ansiedade é o medo do futuro, daquilo que está para vir, que pode acontecer ou não acontecer, o sentimento de culpa é o medo do passado, daquilo que aconteceu, certo ou errado, na minha vida e geralmente aquilo que eu fiz de errado. E foi esse medo do passado que perturbou a vida do grande líder patriarca Jacó. Ele havia mentido e enganado a seu pai e a seu irmão para obter o direito da primogenitura, o direito da bênção do pai, seu pai Jacó. Gênesis 32. Por isso, estimados, se não nos confrontarmos de maneira madura e de maneira sadia com o nosso código moral, isto é, os 10 mandamentos, se não adotarmos as adaptações e adequações e correções que são necessárias no campo espiritual e psicológico, nós vamos continuar sofrendo com o sentimento de culpa. Os 10 mandamentos vão continuar determinando nossas ações e sempre vão ser a principal fonte do sentimento de culpa de cada dia, porque não conseguimos cumpri-los. Por isso, o apóstolo Paulo nos quer encorajar ao dizer: agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus, já não há mais nenhuma condenação. Romanos 8:1. Por quê? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Capítulo 8, versículo 4. Andar no Espírito, ou seja, deixar que Deus nos ilumine através de seu Espírito Santo, clareie a nossa mente, nos dê entendimento dos seus santos mandamentos e mostrar que eles não são um peso, mas sim a orientação para o nosso viver. Então sim, vamos poder viver com paz, sem medo do passado, com confiança no presente e com esperança para o nosso futuro também. Isso porque nós não conseguimos guardar os 10 mandamentos como Deus quer, como os pais ensinaram, como os pais pediram, como nós aprendemos na escola dominical, aprendemos na instrução de confirmandos, como eu aprendi na vida. Eu sou imperfeito. Mas lembram que um dos maiores desejos nossos é sermos perfeitos? Pois é, e aí entra o conflito de novo. E como eu não consigo, eu me sinto culpado. Calma, Cristo morreu para te dar perdão
e tirar de você esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de imperfeição, para que você possa viver no seu espírito de paz, de alegria, de perdão e de vida. É ali que está o segredo. Por isso, lá no Salmo, o salmista também convida para cantar e alegrar, porque este é o amor de Deus para o nosso viver. Talvez seja por isso que muitas pessoas só conseguem ter a imagem de um Deus rigoroso, vingativo e nada amistoso. Por quê? Porque não conhecem textos bíblicos como o de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não conhecem textos bíblicos como Efésios 2, versículos 8 e 9 e 10, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, não por aquilo que eu faço, deixo de fazer, mas por causa daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Creia nesta palavra, viva este evangelho na fé em Cristo Salvador. Aprendamos então a lição e aceitemos as palavras de Jesus a nosso favor. Onde estão os teus acusadores? E então Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículos 10 e 11. E cada um de nós, por consequência, movido por este amor, faça o mesmo consigo mesmo. Isto é, deixe de se condenar. Se perdoe completa e misericordiosamente. Você merece. Não por aquilo que você fez ou deixou de fazer, mas porque Deus te ama em Cristo Jesus, o teu Salvador, que se entregou à morte na cruz e no batismo nos chama para sermos seus discípulos, filhos amados do querido Pai do céu. E para podermos viver em paz como Deus quer, vivamos nesta confiança e na certeza, na ação e no poder do Espírito Santo. Amém.